Antes de orarmos, pare um instante e ouça a palavra de Deus. Atos 9:18 diz: Imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele recuperou a visão. Em seguida, levantou-se e foi batizado. A história do apóstolo Paulo é uma das mais poderosas demonstrações do que o toque de Deus é capaz de fazer. Antes desse momento, ele era conhecido como Saulo, um homem respeitado, instruído na lei, zeloso pela tradição, mas cego para a verdade. Ele acreditava estar servindo a Deus, quando na verdade lutava contra o próprio Cristo. Perseguia os cristãos com fervor, acreditando ser justo. Mas o que ele chamava de luz era, na verdade, escuridão. Foi então, no caminho de Damasco, que o céu interrompeu sua jornada. Uma luz mais forte que o sol o cercou. Ele caiu ao chão e ouviu uma voz que mudou tudo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele instante, o homem que pensava enxergar ficou completamente cego. E foi nessa escuridão que Deus começou a lhe mostrar o que é verdadeira visão. Por 3 dias ele ficou sem ver, sem comer, sem direção. Mas quando Ananias, um servo fiel do Senhor, orou por ele, a Bíblia diz que algo como escamas caiu de seus olhos. E naquele momento, Saulo não apenas recuperou a visão física, ele recebeu visão espiritual. O mesmo acontece conosco. Antes de conhecermos a Cristo, acreditamos enxergar com clareza. Tomamos decisões baseadas na lógica, na emoção, no orgulho e pensamos que isso é sabedoria, mas é apenas cegueira disfarçada. Só quando Jesus entra no caminho é que os olhos do coração se abrem. Só quando ele fala, a alma entende. E só quando o Espírito Santo toca, o cego interior começa a ver. Quando Deus abre os olhos, tudo muda. As pessoas, as dores, as perdas, o mundo, tudo passa a ter outro significado. O que antes parecia derrota se transforma em aprendizado. O que antes parecia o fim se revela como um novo começo. Foi isso que Paulo experimentou. O encontro que transforma perseguidor em apóstolo, cego em visionário, inimigo em instrumento. E talvez seja isso que Deus quer fazer hoje na sua vida. Talvez ainda existam escamas nos seus olhos, feridas do passado, pecados não confessos, dores que endureceram o coração. Mas o mesmo Jesus que tocou Paulo está diante de você agora, pronto para abrir sua visão espiritual. Ele quer que você veja o que o mundo não vê. Quer que você enxergue o propósito por trás da dor, a graça por trás da luta e a salvação por trás da cruz. Abra seu coração. Peça a Deus para remover as escamas que te impedem de enxergar a plenitude da vida em Cristo. Peça a Ele para te mostrar o caminho, como mostrou a Paulo. E quando Ele tocar os seus olhos, nada mais será igual. Há momentos em que Deus precisa nos parar para que possamos enxergar. Foi o que Ele fez com Paulo. Enquanto seguia confiante em sua própria justiça, o céu o derrubou do cavalo. Ele caiu, ficou cego, e tudo o que sabia deixou de fazer sentido. Mas é nesse ponto que começa o verdadeiro mover de Deus, porque há dores que não vêm para destruir, vêm para revelar. Deus permite que o chão desapareça debaixo dos nossos pés, não para nos humilhar, mas para nos ensinar que sem Ele não há caminho seguro. Ele nos quebra para reconstruir em santidade, Ele nos cega para nos dar visão, Ele nos silencia para que possamos ouvir sua voz. Paulo ficou 3 dias em trevas, 3 dias que representaram morte e renascimento, 3 dias onde tudo o que ele acreditava ruiu diante da presença de Jesus. E talvez, de alguma forma, você esteja vivendo esses 3 dias espirituais. Dias em que nada faz sentido, em que Deus parece distante, em que as promessas parecem tardar. Mas preste atenção. É nesse silêncio que o Espírito Santo trabalha. É na caverna que Davi é preparado para o trono. É na prisão que José aprende a governar. É no deserto que Moisés aprende a ouvir. E é na cegueira de Paulo que nasce a visão que mudaria o mundo. Deus nunca desperdiça dor.
Aquilo que te feriu será usado para te fortalecer. As lágrimas que você derramou serão sementes de sabedoria e poder espiritual. E quando ele te levantar, será impossível não perceber que foi a mão dele que fez tudo. O que Paulo recebeu em Damasco não foi apenas uma nova visão, mas uma nova missão. Ele descobriu que a vida não é sobre quem somos, mas sobre quem Deus é em nós. E quando o Espírito Santo habita em alguém, essa pessoa se torna fogo vivo, instrumento divino, testemunha do impossível. Talvez Deus esteja te conduzindo por esse mesmo caminho agora. Ele pode estar quebrando o orgulho, retirando o controle das tuas mãos, desmontando planos que pareciam certos. Mas não se desespere. Porque quando Deus quebra, Ele também cura. E quando Ele te levanta, nada poderá te derrubar outra vez. A visão que vem de Deus é clara, firme e eterna. Ela muda a forma como você enxerga o tempo, o sofrimento e o propósito. Paulo aprendeu isso quando ouviu a voz que dizia: "Levanta-te, entra na cidade e te será dito o que deves fazer." Foi ali, cego, dependente e humilhado, que ele encontrou sua verdadeira grandeza. Porque a grandeza do cristão não está no poder, mas na entrega. Não está enquanto ele conquista, mas enquanto ele se rende. E é isso que Deus quer de você. Rendição total. Ele não busca os perfeitos, busca os disponíveis. Quando Paulo se levantou, ainda cego, ele já não era o mesmo homem. O orgulho que antes o movia havia sido quebrado. A voz que ele ouvira em meio à luz não apenas o derrubou, ela o renasceu. Ali, em Damasco, o perseguidor se tornava o profeta, o inimigo da fé se tornava o instrumento da graça. E é exatamente assim que Deus age. Ele transforma os nossos desertos em nascedouros de propósito. Ele pega o vaso rachado e o enche com óleo novo. Ele faz do improvável o escolhido, do fraco o guerreiro, do caído o libertador. Ananias, um servo fiel, foi enviado até ele. Imagine a cena: um discípulo que temia o nome de Saulo, agora sendo chamado a impor as mãos sobre aquele que até então trazia terror aos cristãos. Mas Deus disse: "Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido." Essas palavras ecoam até hoje. Elas revelam que o Senhor não vê como o homem vê. Enquanto o mundo via um perseguidor, Deus via um pregador. Enquanto os homens enxergavam destruição, Deus enxergava destino. E quando você se torna disponível, Ele faz da tua vida um testemunho que ecoa pela eternidade. E quando Ananias o tocou, algo poderoso aconteceu. As escamas caíram dos seus olhos. A visão retornou. Mas não era apenas a visão física, era a visão espiritual, a clareza divina de quem ele realmente era. Paulo não apenas voltou a ver, ele passou a enxergar o plano de Deus com profundidade. Talvez você precise desse toque hoje, um toque que arranque as escamas da dúvida, do medo, da culpa, um toque que restaure a tua sensibilidade espiritual. Porque muitos ainda estão cegos, não nos olhos, mas na alma. Andam por caminhos que Deus não planejou, seguem direções que o Espírito não indicou e por isso vivem cansados, frustrados, sem propósito. Mas quando Deus toca, tudo muda. Quando Ele abre os teus olhos, você passa a ver sentido até nas quedas. Entende que cada lágrima foi um tijolo na construção da tua fé. Percebe que nada foi em vão, nem as perdas, nem os atrasos, nem as dores. Tudo fazia parte do processo de te transformar em alguém preparado para carregar o poder e a glória dele. Paulo, agora cheio do Espírito Santo, levanta-se e é batizado. Aquele que antes matava cristãos agora morre para o velho homem e renasce para Cristo. E o mais belo é que ele não precisou provar nada a ninguém. Sua transformação falava por si. Deus o havia separado, e quando Deus separa, não há força humana que possa impedir. É assim também contigo. Talvez o mundo ainda te julgue pelo que foste,
mas Deus te chama pelo que és nele. O teu passado pode ter te sujado aos olhos dos homens, mas o sangue de Cristo te lavou por completo aos olhos do Pai. Paulo entendeu que a maior conquista de um homem não é ser admirado, é ser transformado. E quando ele começou a pregar, as mesmas pessoas que temiam seu nome agora se curvavam diante da palavra que ele trazia. Porque ninguém pode parar um coração que foi incendiado pelo Espírito Santo. Você pode ter sido rejeitado, criticado ou desacreditado, mas se Deus te escolheu, isso basta. Não é a opinião das pessoas que define o teu chamado, é o selo do céu sobre a tua vida. E quando Deus diz, vai, não há muro que te detenha, não há Saulo que permaneça. Só o Paulo renascido, guiado e capacitado pelo próprio Cristo. E foi ali, entre lágrimas, fé e obediência, que nasceu o homem que escreveria cartas que até hoje libertam e curam almas. A dor deu lugar à missão. A cegueira deu lugar à visão. E o passado foi sepultado no mar da graça. Quando Paulo começou a pregar, o eco da transformação era tão intenso que muitos duvidaram. Como aquele que antes perseguia os cristãos agora pregava o Cristo com tamanha convicção? Mas é exatamente assim que o poder de Deus se manifesta, confundindo os sábios, exaltando os humildes e revelando que o Espírito sopra onde quer. Em cada sinagoga, Paulo erguia a voz com ousadia. Falava de Jesus como o Filho de Deus, o Messias prometido, o Salvador que venceu a morte. Aqueles que antes o seguiam em perseguições agora o caçavam com ódio. Mas a diferença era que ele já não temia o que antes o movia. O homem que caiu diante da luz em Damasco agora se levantava diante das trevas do mundo com uma fé inabalável. Muitos o rejeitaram. Outros tentaram matá-lo, mas Deus o guardava. Havia uma força invisível sustentando seus passos. Ele sabia que a sua vida já não lhe pertencia. Aquele encontro com Jesus havia mudado tudo. Seus planos, suas metas, suas vontades. Agora ele vivia para cumprir o chamado que ardeu dentro dele como fogo santo. E assim é quando alguém verdadeiramente nasce de novo. O passado deixa de ser prisão e se torna testemunho. A vergonha vira ministério. A dor se transforma em sabedoria. Deus não desperdiça a história. Ele transforma cada capítulo, mesmo os mais sombrios, em um testemunho de vitória. Paulo aprendeu a caminhar não pela aprovação dos homens, mas pela voz que o chamou. E essa é uma lição que o Espírito Santo nos ensina até hoje. O propósito de Deus não precisa de aplausos, precisa de obediência. Enquanto o mundo espera reconhecimento, o céu busca fidelidade. E quando você permanece fiel, mesmo sem entender, o próprio Deus te justifica diante daqueles que te duvidaram. O Senhor usa o tempo como um lapidador, moldando teu caráter, provando tua fé e elevando tua autoridade espiritual. Cada lágrima derramada no secreto é uma semente de poder que brotará no público. Paulo passou a viver sob perseguição, fome, prisões e naufrágios, mas nunca perdeu a fé. Porque quem foi tocado pela presença de Cristo não vive mais por circunstâncias, vive por convicção. Ele sabia que o mesmo Deus que o derrubou no caminho era o mesmo que agora o levantava todos os dias para cumprir seu destino. E talvez hoje o Espírito Santo esteja te chamando da mesma forma, para levantar-se de onde caiu, para seguir mesmo cansado, para crer, mesmo quando parece que tudo desabou. O caminho do chamado é estreito, mas o final é glorioso. Aqueles que zombaram de Paulo viram o poder de Deus através dele, e aqueles que duvidaram de você também verão, porque Deus honra o coração quebrantado. Ele transforma vergonha em honra, dor em força e queda em testemunho. Por isso não pare. Continue, mesmo que doa. Continue, mesmo que não haja aplausos. Continue, porque o céu inteiro está te assistindo e o teu nome está escrito nas mãos do Deus que te escolheu antes da fundação do mundo. E quando as lutas vierem, porque virão, lembre-se,
O mesmo Espírito que sustentou Paulo é o mesmo que habita em você. E se ele te escolheu, é porque confia que você pode suportar e vencer. A missão é difícil, mas a recompensa é eterna. Os anos passaram, e aquele homem que um dia caiu cego no caminho de Damasco se tornou um dos maiores pregadores que o mundo já conheceu. Paulo enfrentou prisões, açoites, naufrágios, traições e solidão, mas nunca desistiu. Cada lágrima derramada, cada cicatriz no corpo, cada noite fria em uma masmorra, serviam como lembrete de que ele estava correndo a corrida da fé e que no final o prêmio seria eterno. Ele compreendeu que o Evangelho não é uma promessa de facilidades, mas uma convocação à fidelidade. Não se trata de viver uma vida sem dor, mas de caminhar com propósito, mesmo em meio à dor. Ele escreveu, inspirado pelo Espírito Santo: "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé." E com essas palavras, Paulo resumiu o coração de quem aprendeu a viver não pelo que via, mas pelo que cria. Hoje, Deus te chama a essa mesma entrega. Talvez você esteja cansado, desanimado, sentindo-se preso no meio do caminho. Mas saiba que o mesmo Senhor que sustentou Paulo quer renovar as tuas forças. Ele quer te lembrar que cada luta tem um sentido, que cada dor tem um propósito, e que nada que você passou foi em vão. O inimigo tentou te parar, mas o plano de Deus ainda está de pé, e ele vai te usar de maneira ainda mais poderosa. Paulo nunca voltou a ser o mesmo após aquele encontro. E você também não voltará a ser. Porque quando Cristo toca o coração, ele o transforma para sempre. O velho homem morre e um novo nasce, cheio de luz, coragem e fé. O Espírito Santo reacende o fogo, limpa as feridas e coloca de volta nas mãos aquele chamado que parecia perdido. O caminho pode ser estreito, mas é repleto da presença de Deus. O processo pode ser doloroso, mas é cheio de aprendizado. E quando o fim chegar, você olhará para trás e entenderá que cada lágrima foi o alicerce de uma história escrita pelo próprio Deus. Nada foi em vão. Nem as quedas, nem as perdas, nem o silêncio. Porque enquanto o mundo te via lutando, o céu te via sendo moldado. Enquanto você achava que estava sendo esquecido, Deus estava apenas te preparando. E agora, ele diz: levanta-te e anda, porque ainda há promessas para se cumprir. Aquele que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. A tua vida não termina no deserto, termina na promessa. A tua história não acaba na dor, termina em glória. E o mesmo Cristo que levantou Paulo da cegueira é o mesmo que hoje te chama para se levantar e voltar a crer. Então erga sua cabeça, respire fundo e declare: Senhor, eis-me aqui. Termina em mim o que o Senhor começou. Essa é a oração dos que entenderam que o propósito é maior que o sofrimento e que a recompensa celestial é infinitamente mais valiosa que qualquer aplauso terreno. Que o Espírito Santo reacenda em você o mesmo fogo que ardia em Paulo, um fogo que não se apaga, uma fé que não desiste, um amor que tudo suporta. E que, ao final da tua jornada, você também possa dizer com toda convicção: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Glória a Deus. Aleluia.